que é coragem para você? Como você definiria coragem? Eu posso falar já. Fala. Tá aqui. Tá aqui a coragem? É exatamente isso. É exatamente isso. Vem tremendo, a gente É vem. enfrentamento do medo, né? Muito boa essa definição. Gostou, né? Nada como ser casada com um psicólogo, né? Oi, meu amor, obrigada. Valeu a dica. Valeu a dica. Enfrentamento do medo. É Pastor, isso mesmo. Eu também acredito que para a gente falar de coragem tem que falar de medo. Não né? tem como. E os medos estão sempre nos desafiando, né? Aliás, cada desafio que a gente vai enfrentar tem o medo. E coragem não é ausência de medo. Não, Pelo contrário, coragem é você enfrentar. Né? Bem, você colocou enfrentamento do medo que a gente tem que enfrentar. E a gente tem medo de tudo, né? E o medo, ele acaba não indo embora, né? Ele pode diminuir um pouco a intensidade, mas ele acaba não indo embora. E a gente vai enfrentando, né? Os desafios aqui, hoje estando aqui, é um desafio. É um desafio, né? nem fala. Cada vez que a gente vai ministrar a palavra em algum lugar, é um desafio, né? Você vai dar aquele nó no estômago até hoje. Eu, com muitos anos de ministério, eu fico tremendo antes de vendo? Por isso que eu pregar, fico de nervosa antes de ministrar. pregar. não, mas tem que ser assim. Mas a gente tem que enfrentar. Isso é coragem, né? A coragem é isso daí. Eu acho que a coragem está muito ligada com a confiança. Esse é o ponto-chave da E gente. o medo ele é um sentimento, né? E eu gosto muito, o Augusto Cury, ele fala que o sentimento, ele nunca amadurece. Ele sempre vai ser um sentimento. E a gente deve se mover pela fé. Pela fé. Né? Só que se você coloca só essas duas coisas na mesa, você tem o medo, que é um sentimento, e você precisa ter coragem, mas parece que tem uma lacuna aqui no meio. Mas eu gostei da tua definição, que você falou que coragem tem a ver com confiança. Com confiança. Está muito ligado à confiança, né? Aquela passagem de Jesus no barco, ele expressa muito bem isso, né? O pessoal estava tudo com medo, né? Aquele vento soprando, o barco quase naufragando, e ele diz, olha, não tenha medo, não temas. Eu tô aqui. Homens de pouca fé. Quer dizer, o medo, ele está muito ligado com a confiança, né? Então, quanto mais a gente confia, mais coragem nós vamos ter, impulsiona o outro, né? menos medo nós vamos ter. E o bom do cristianismo é que a gente não confia na gente. Exatamente. Exato. Porque eu fico imaginando a pessoa que não tem Deus. Ela tem um obstáculo como nós temos. O medo, o sentimento se apresenta e fala, oi? Só que ela tem que se virar sozinha, velho. Exatamente. E aí a confiança, ela é algo... É você ter uma estatística, né? Eu aguento fazer isso ou eu não aguento fazer isso? E aí você tem mais ou menos medo. Agora, no nosso que a caso... gente vira destemida, né? Sim. Antes de você, quando você não tem Jesus, eu penso que a pessoa é destemida. Aí quando ela encontra Jesus, aí ela se torna uma pessoa corajosa, porque aí ela vem junto com a fé. Eu gostei desse né? negócio aí. A diferença de destemida para corajosa. Aí ela se joga, mas às vezes ela vai bater a cabeça, vai acontecer, né? Vai ter as consequências. E quando você vai com a fé, você vai junto com a confiança, você sabe que vai dar certo. Então eu sempre falo, para minhas amigas, eu falo, o medo tem que ter medo de mim. Então, eu mesmo com medo eu vou. Anota aí. Medo tem que ter medo de mim. Eu tô gostando desses negócios aqui, hein? Vai virar um livro aqui. Eu só gosto muito de afrontar. Então, tipo assim, eu não gosto nada que me paralisa. Então, se o medo, ele quer me paralisar, então eu acho que ele tá me afrontando. Até anotei aqui, porque fala em 2 Pedro que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se o medo tá me dominando, eu tô me tornando escrava dele. Então, aí, pera lá. Então, aí eu já fico... Aproxima só um pouquinho a tua cadeira, que ficou melhor. Agora sim. Melhor? Boa. Então, aí eu já falo, tá me dominando, então qual é que é? Vamos enfrentar. Tá? Quer vir, vem junto. E uma maneira que, tipo assim, uma coisa é você tá no barco, uma tempestade, e você tem que falar, pelos poderes do Adam, né? É verdade. Outra coisa é você estar no barco com Jesus e você ter coragem, mas a tua coragem tá atrelada ao seguinte, Jesus tá no meu barco, mano. Essa é a confiança. Essa é a confiança. E aí é a diferença daquele que não crê. Porque o cara que não crê, ou ele vai se lançar destemido e vai quebrar a cara, ou ele fica naquela coisa do pensamento positivo, né? Vai dar, e às vezes não dá. Faz o mantra, né? Agora, quando a gente tem Jesus no nosso barco, cara, aí é diferente, porque é como uma criança, né? A Maria, ela tem muito medo de moto. Assim, do barulho da moto. Então, às vezes a gente tá na lagoa, hoje ela tem menos, mas quando ela era mais novinha, se a gente tava na lagoa e o cara passava com uma moto e ela vinha correndo pra gente. Tipo, querer colo, querer um abraço. E isso foi diminuindo. E sabe o que eu percebo?
Quando tem uma situação de barulho, esses dias a gente estava na Lagoa também, estava tendo jogo ali no campo do Juventude, começou a soltar fogos, ela olha para mim e para Marcela, para ver qual vai ser a nossa reação, como se o nível de preocupação dela tivesse ligado ao nosso nível de preocupação. Confiança Então, tá em quando vocês. vem o barulho, ela olha e aí ela vê a gente tranquila, ela se aquieta. Exatamente isso. Se ela visse alguma movimentação, ela ia correr exatamente. também. É como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, né? Ela vai ter medo de cair, de se machucar. Mas quando ela percebe que o pai está lá do Tá do lado, lado, a mãe está lá do ela lado... toma coragem e ela vai. toma coragem e vai pedalando. E daqui a pouco vai dando as pedaladas sozinha, entendeu? Então, ela está confiando na presença que está do lado dela. Assim a gente, né? Em cada desafio. Eu costumo dizer o seguinte, que cada propósito que Deus tem na vida da gente, a gente sente medo, né? Cada passo, cada decisão Faz que a parte gente do tem processo. que avançar, a gente sente medo. sente. O medo é natural, é Sair da normal. zona de conforto da medo, né? Exatamente, porque você tá lá quietinho no teu lugar, de repente alguém tá te empurrando para avançar. Então você automaticamente vai sentir medo, né? Só tem que ir. Você tem medo de falhar, você tem medo de errar, você tem medo de não dar certo as coisas, né? De se arrebentar. Então o medo faz parte e vai te acompanhar, mas a partir do momento que você tem a fé naquele que está do teu lado, que você confia nele, Aí que ele você está avança. junto de você. Então você começa que nem aquela criancinha, né? Começa a olhar para o pai, não, vai, eu tô aqui, tô com você. E você vai criando coragem, né? Porque eu acredito que Deus não consegue operar paralelamente com medo, né? Então a gente... O pastor Luciano Subirá, fala que o medo é o oposto da fé. É a ausência da fé. ausência da fé. E é muito louco, porque o salmista ele fala assim, quando eu tive medo, eu criei. É como se ele estivesse sendo levado pelo sentimento e para vencer aquilo, ele traz à tona a fé. Né? E o legal é que a gente está dando essa parada do pai e a criança, só que o legal é que quando Jesus morre na cruz, ressuscita, a promessa se cumpre de que nós receberíamos um encorajador. Exatamente. Então nós olhamos para um Jesus que nos ampara diante do medo, mas nós temos o Espírito Santo de nós, que não é um espírito de covardia, Exatamente. Não é que espírito nos de impulsiona, né? Isso Diante dos Daquela desafios. graça, né? Daquele ânimo, né? Da A gente- própria Bíblia vai falar que nós não recebemos o espírito de timidez, né? Ou de Exatamente. covardia, né? Em algumas traduções, mas pelo contrário, né? Nós temos que ter coragem, mas a coragem que não vem de nós, né? É uma coragem que vem soprada na tua vida, né? Porque eu costumo dizer, a gente já acorda com certos medos, né? Poxa, eu tenho que Todo enfrentar dia, aquele problema todo hoje. E como Eu tenho que vencer o conversar. medo? Diante disso que o senhor falou. A gente às vezes acorda, se depara, né? O medo parece... Oi? Do nada, né, cara? Como a gente faz para vencer o não medo, sei, pastor? Eu sempre costumo dar o primeiro passo, por fé. Acreditando que os próximos passos o Senhor vai estar Vai dirigir. dirigindo, né? Então eu sempre aconselho o pessoal, mas não, dê o primeiro passo. Eu não consigo me converter, eu não consigo mudar de vida, eu não consigo voltar para a igreja, eu tenho medo de como vão me receber, eu tenho medo disso. Não, dá o primeiro passo. Vai com medo. Pega o medo e fala, então vamos junto. Exatamente. Eu sempre Dá o primeiro passo, porque o resto vai ter o pai como garantia para a tua vida, entendeu? O medo, ele vem por falta de garantia. A verdade é essa, né? Verdade. A gente não tem garantia, então tem medo. A partir do momento que alguém te garantiza, que alguém coloca lá a ficha em você... É a consciência do poder que nós temos em Cristo Jesus, né? E essa garantia, eu creio muito que é o amor, que você tem que ter certeza que o Senhor tem por você. Se você sabe que o quanto você é amada, você tem a coragem. Exatamente. E isso é um exercício, né? Todo dia, toda situação, todo É um momento, a exercício gente faz um diário. exercício e fortalece, É um né? exercício Tem que diário. fortalecer a nossa fé todos os dias. E a Bíblia fala que o amor perfeito lança fora o medo. E Deus é amor, né? Sim. Então, quando a gente se apega a esse amor, como no meio da situação, você vai falando... Eu pego, às vezes, uma criança que está em adaptação na escola ou passa por algum problema, a criança começa a chorar pedindo a mãe. E eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo para a criança, alguma vez a tua mãe ou o teu pai te deixaram em algum lugar e não foram te buscar?
E a resposta ficam implícita, inseguros, né? eu sempre torço que seja não, né? Você acabou de assistir um dos nossos cortes dos episódios do Jesus Podcast. Eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal e dá uma maratonada aí, assiste vários episódios, vários cortes, que certamente Deus vai abençoar a sua vida. Não esquece de compartilhar esse link com quem você ama. Mantenha a fé, Jesus pode. Deus abençoe.